Olá, eu sou o Douglas, bem-vindo ao nosso Canadá e hoje eu quero conversar com vocês sobre o que eu fiz e o que você de repente precisa fazer para mudar aqui para o Canadá. Vamos comigo? Então, muitas pessoas me perguntam, às vezes, como é que elas fazem para vir aqui para o Canadá? Como é que elas podem vir aqui para trabalhar no Canadá? E muitas vezes eu falo, olha, é simples, né? Você precisa, de repente, estudar inglês, ter um inglês muito bom, porque quanto melhor o seu nível de inglês, melhor o trabalho que você vai conseguir aqui no Canadá. Você precisa estudar bastante, você precisa ter uma faculdade, por exemplo. Quanto maior for a sua qualificação profissional, melhor vai ser o emprego que você vai ter aqui, melhor a sua pontuação no Express Entry. E normalmente a resposta é, nossa, mas tudo isso vai levar muito tempo, isso vai demorar muito para eu conseguir, eu não consigo juntar dinheiro. E isso é muito normal, né? Porque normalmente a gente consegue fazer as coisas para ter aquele prazer imediato, né? Quando você fala de se programar para ter alguma coisa lá no futuro, isso não é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, né? Ou você, quando quer comprar alguma coisa, você fala assim, não, peraí, eu vou juntar esse dinheiro um pouquinho todo mês e daqui 12 meses eu vou conseguir comprar isso. Ou você vai lá e fala, não, peraí, eu coloco no cartão de crédito e pago em 12 meses, né? Então é aquela coisa que você consegue fazer na hora, né? Aquela, sei lá, como que se chama isso? Aquele desejo que você realiza na hora que você quer alguma coisa, né? E eu acho interessante que chegar aqui no Canadá foi um plano que eu tive de muitos anos, né? Claro que poderia ter dado errado, mas eu estava sempre ali buscando, correndo atrás, estudando, aprendendo, né? E cara, hoje eu consegui estar aqui justamente por tudo isso que eu fiz há vários anos atrás. Sei lá, comecei a fazer isso há 8 anos atrás. Tudo que eu consegui foi o que aconteceu aí nos últimos 8 anos que me trouxeram até aqui. Há muitos anos atrás eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer um cursinho pré-vestibular, né? Aliás, fazem muitos anos isso, nem vou falar quantos. E teve um feriado e várias pessoas faltaram, né? Tipo, mais da metade da sala. Tinha mais de 130 pessoas na sala e tinha, sei lá, 20 pessoas fazendo aula numa sexta-feira depois do feriado. Inclusive a gente ia ter aula no sábado também, tinha algumas aulas opcionais no sábado. E um professor falou, olha, é legal que vocês faltem aí para curtir alguma coisa. Mas olha, se você faltar da faculdade para curtir alguma coisa, vai ser muito mais legal. Depois que vocês estiverem na faculdade, vai ser tudo mais legal. Então, esse ano, foquem em estudar, foquem em passar no vestibular, foquem em passar numa faculdade pública, porque depois tudo vai ser melhor para vocês. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu foquei, estudei pra caramba, estudei demais, e passei numa faculdade pública, passei na FATEC de Americana, né, para fazer o curso de TI. E eu vou falar que ele estava certo. Aquele ano que eu perdi estudando, compensou depois. E você sabe que essa frase ficou comigo por muito tempo. E quando eu estava planejando vir para o Canadá, junto com a Michelle, né, inclusive, a gente sempre brincava, né? Vamos num restaurante que hoje eu não estou afim de fazer o jantar? Peraí, ó. Ir num restaurante é legal, mas ir num restaurante lá no Canadá vai ser muito mais legal. Ou então, puxa, a gente podia aproveitar o feriado e fazer uma viagem. Olha só, hein? Fazer uma viagem ia ser legal. Agora, fazer uma viagem lá no Canadá vai ser muito mais legal. E era isso que eu falava muitas vezes quando eu estava com preguiça, era isso que eu pensava quando eu estava com preguiça de estudar alguma coisa, de me preparar para algum teste de TI, que eu tenho várias certificações de TI. Foi isso que eu fazia para estudar inglês, sempre que eu estava com preguiça de estudar inglês, de ouvir algum vídeo de algum professor no YouTube, era isso que eu fazia. Se é uma meta sua mudar para o Canadá, você tem o poder de tomar as decisões corretas que vão te trazer até aqui. Mas aí você vai perguntar, né? Poxa vida, mas e se eu fizer tudo isso e mesmo assim não conseguir ir para o Canadá? Falo para você, olha, meu plano era mudar para cá, mas tudo que eu estava fazendo, tudo que eu estava estudando ia me deixar um profissional melhor e eu teria mais condições de ter um trabalho melhor no Brasil também. Então, por exemplo, todos os cursos de TI que eu fiz, todas as vezes que eu estudei, todas as certificações que eu tirei, me tornaram um profissional melhor. Aprender inglês me tornou um profissional melhor para eu trabalhar no Brasil. Eu consegui já no Brasil ter um trabalho melhor justamente porque eu estava fazendo essas coisas.
E isso, no final das contas, me trouxe até o Canadá. Tudo que eu fiz acabou me trazendo aqui para o Canadá. Não é garantido, como nada na vida é garantido. Mas eu tenho certeza que se você se esforçar bastante, se você colocar os seus objetivos ali no papel, executar, traçar um plano e fazer alguma coisa que vai te levar para um lugar melhor, eu tenho certeza que você consegue. E hoje, o que eu acho mais impressionante é que as ferramentas elas estão aí, elas estão na internet. Se você quiser aprender qualquer coisa, você consegue aprender na internet. Se você quiser, por exemplo, aprender sobre uma certificação, você vai aprender. Se você quiser aprender inglês, você vai aprender. E de graça, muitas vezes você não precisa pagar para fazer esses cursos, né? O YouTube está aí e tem várias outras ferramentas que você pode aproveitar. E mesmo às vezes quando você tem que pagar, não necessariamente é absurdamente caro como, né? Às vezes fazer um curso aí, como era antigamente quando eu estava tentando procurar, que um curso custava R$1.000 um final de semana, né? Então, né, na internet você tinha muito mais opções. E você sabe que era engraçado? Que nessa época eu tinha 3 trabalhos e a Michelle tinha 2 trabalhos. A gente estava tentando juntar dinheiro para fazer várias coisas na nossa vida. A gente estava juntando dinheiro, tentando não, a gente estava juntando dinheiro para fazer várias coisas. E eu trabalhava na empresa que eu trabalho hoje. Nós tínhamos, eu e a Michelle, uma empresa juntos de alimentação para criança em Americana e a gente cuidava lá da empresa também. Eu revezava nos horários que eu não estava trabalhando para minha empresa, ia fazer compra de supermercado, né, e várias outras coisas, a Michelle também. E ainda tinha a questão, eu ainda dava aula à distância na Anhanguera, que era uma coisa inclusive que eu tinha esquecido, porque eu trabalhava 1-2 horas por dia, né, dando aula à distância, né, corrigindo trabalhos e tirando dúvidas e tal, né. E cara, o meu dia era tão corrido que muitas vezes eu ia dormir meia-noite porque eu tinha que acordar cedo no dia seguinte para eu ir para o próximo trabalho, né? Então às vezes eu não podia ficar acordado até 2 horas da manhã, por exemplo, porque no dia seguinte eu tinha que fazer alguma coisa. E a Michelle também, ela também que estava da empresa e ela tinha o trabalho dela do Sebrae, né? E cara, a gente vivia nessa correria tão grande com a Letícia pequena, a Letícia tinha 2 anos. Só que a gente também tinha um plano, a gente tinha metas, a gente tinha várias coisas, então a gente estava se esforçando muito naquele momento, porque a gente sabia o que tinha lá no final, o que teria daqui 2 anos, 3 anos, como seria a nossa vida depois de 3 anos. E eu sei que não é igual para todo mundo, né? Eu sei que nem todo mundo às vezes vai poder fazer o que nós fizemos naqueles 2 anos, né? Se preparando aqui para a mudança do Canadá. Mas a gente tinha uma coisa muito engraçada, né? Que quando às vezes eu reclamava ou quando a Michelle reclamava, a gente sempre comentava um com o outro: peraí, você tá dando desculpa ou é realmente isso, né? Você só tá dando uma desculpa para não fazer ou é realmente isso? A gente não pode mesmo fazer isso? Ou será que a gente não pode mudar alguma coisinha que no final das contas vai fazer dar certo, né? Então sempre pense isso também, né? Você tá dando só desculpas aí do que você não pode fazer ou do que você não quer fazer, ou de repente você consegue arrumar uma maneira de fazer o que você precisa fazer. E tem uma coisa ainda muito engraçada, né? Porque eu não parei ainda, né? Conquistar alguma coisa não significa o fim do caminho. Às vezes é mais fácil você conquistar do que você manter. Eu cheguei aqui no Canadá, tenho meu trabalho, a gente está até que bem por enquanto, mas eu continuo estudando, eu continuo me preparando, porque eu sei que tem vários outros desafios pela frente. E muitas vezes chegar aqui não é o desafio final. Chegar aqui é uma construção ainda. Eu ainda estou no meio do caminho, ainda tem muitas outras coisas que eu quero conquistar e eu não vou parar por enquanto. Você vai continuar me vendo estudando bastante, estudando inglês. Eu falo inglês, mas ainda preciso de mais. Ou então, eu ainda preciso saber mais sobre tecnologia, tem outras coisas, tem outras áreas que eu gostaria de trabalhar também, tem outras empresas que eu gostaria de trabalhar. Então tudo é uma construção e não tem uma chegada. Chegar no Canadá não vai ser o seu ponto final, vai ser o começo de mais outras coisas que você vai ter que conquistar. Pessoal, eu acho que essa é a mensagem, eu espero que eu tenha contribuído com vocês de alguma maneira. Se eu contribuir, se vocês gostaram disso, por favor, deixe um comentário aí, eu sempre respondo e boa sorte para você. Aliás, boa sorte não, porque eu não acredito em sorte, eu acredito em trabalho. Então, vai lá, segue com o que você precisa fazer. E nunca deseja sorte para ninguém não, que quem está preparado não precisa de sorte. Valeu!